Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 16 de julho, estamos no 15º domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho é de Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo com parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Meu irmão, minha irmã, a palavra do semeador nos põe diante do mistério da palavra de Deus. A palavra é sempre eficaz em si mesma. A palavra é sempre eficaz em si mesma. O ser humano, todavia, pode se opor à palavra com sua resistência, tornando-a estéril. Também a chuva pode ser estéril se cai sobre as pedras. É um mistério da relação entre graça e o livre-arbítrio, entre a onipotência de Deus e a liberdade humana. Como a luz é única,
mas suscita várias cores de acordo com a constituição dos corpos sobre os quais se reflete, assim a palavra de Deus é sempre eficaz, mas produz efeitos e frutos diversos de acordo com os corações sobre os quais ela chega. Jesus nos apresentou uma série de casos: o coração endurecido e árido, o coração superficial, o coração distraído e dissipado, o coração bom e disponível. Podemos nos perguntar: a que categoria de terreno pertence o meu coração? Somos nós daqueles que escutam, mas depois esquecem, se deixam absorver por outras ocupações? Daqueles que acolhem a palavra só superficialmente? Ou o meu coração é tão endurecido que sequer dou atenção à palavra? Apesar de todos os obstáculos postos à palavra, o endurecimento do pecado, a superficialidade, a distração, não devemos nos esquecer de que, felizmente, a palavra encontra muitos corações disponíveis, onde ela pode produzir frutos abundantes. Terreno excelente foi o coração de Maria, que antes de acolher a palavra no seu seio, o acolheu no seu coração. Ela guardava os fatos salvadores no coração e neles meditava. Bom terreno foi o coração dos apóstolos, que acolheram a palavra e anunciaram no mundo todo, irrigando a sua semente com o seu próprio sangue. Bom terreno são os santos e santas de Deus. Bom terreno somos nós. Quando temos fome e sede da palavra de Deus, quando nos preocupamos em ouvi-la atentamente e praticá-la cotidianamente. Bom terreno é quem aplica a palavra à sua vida, permite que a palavra ilumine as suas intenções, fortifique os seus propósitos, sustente os seus esforços. Nós seremos bons terrenos na medida em que deixarmos que o Evangelho transforme o nosso modo de pensar, de julgar e também os nossos valores. São Tiago nos ofereceu uma imagem significativa. A palavra de Deus é um espelho. Se a gente passar pelo espelho com pressa e sem atenção, ele será inútil para nós. Para que o espelho mude algo em nós, é preciso nos confrontar com a palavra, assim como nos examinamos diante do espelho. É preciso olhar com a sua luz todas as dobras da nossa vida, nos deixar julgar por ela. Evidentemente, o espelho, palavra, não fica só na aparência e na exterioridade. Pelo contrário, penetra fundo em nós, revela os segredos do coração, esquadrinha nossas intenções mais ocultas.